Graça e muita paz. Hoje nós vamos meditar em Marcos capítulo 16, do verso 14 ao verso 18. Peço para que você abra a Bíblia e vamos acompanhando esse texto, vendo os últimos instantes que Jesus estava aqui no planeta Terra, e ele vai dar uma ordem. Então o tema da nossa mensagem hoje é a ordem de Jesus. Nós vivemos num mundo em que as pessoas não gostam mais de receber ordem. Ontem, nas Olimpíadas, estreia do Brasil no vôlei, o Brasil perdeu de 3-1. E um dos comentaristas, ou uma das comentaristas, teceu o seguinte comentário, que o técnico da seleção, Bernardinho, foi auxiliado, entre aspas, pelo filho, que disse assim: pai, agora não é mais assim. Quem conhece o Bernardinho dos tempos antigos, era um homem assim severo, né? Duro, e queria as coisas certas e treinamento, aquela coisa toda. E o filho falou: não, agora você não pode mais falar assim. As pessoas mudaram. As pessoas hoje em dia não gostam mais de receber ordem. Pode ser a autoridade máxima na vida delas. Elas questionam, elas batem o pé, elas fazem birra desde uma criancinha. Por quê? Porque esse mundo é regido pelo princípio da rebeldia. E infelizmente esse espírito tem entrado nas igrejas. As pessoas não querem mais ser questionadas, elas querem viver do jeito que elas acham ser certo ou errado. Cada um faz o que quer, e nada, e ninguém tem nada a ver com isso. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus é totalmente diferente. Então vamos relembrar um pouquinho. Não é? Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele criou o homem e Ele deu uma ordem para o homem. Em Gênesis capítulo 1, verso 28 diz: e Deus os abençoou, eles disse, Deus abençoou o homem e mulher e disse: sede fecundos. Deus está dando a ordem: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Quero parar por aqui. Deus deu a ordem para o homem não se estabelecer, mas para o homem crescer e estabelecer o reino de Deus por toda a terra. E o homem pecou, o homem desobedeceu, se rebelou. Dentro de tudo aquilo que Deus, Jesus, construiu, havia uma única cláusula que Deus falou: isso você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que também pode ser traduzido conhecimento da árvore da bênção e da maldição. Só isso que ele não podia fazer. O que ele fez? Desobedeceu. Então, desde o princípio, nós vemos a desobediência como um cancro, um vírus, que contaminou toda a espécie humana. E essa mesma ordem, depois do caos total que se encontrava a humanidade, Deus acha um homem, Noé. Deus levanta Noé para que Noé construísse um barco. Nunca havia chovido até então. Era uma loucura onde ele estava a construir aquela nau tão grande. Nós conhecemos a história, e no capítulo 9 de Gênesis, verso 1, Deus repete a mesma ordem. Deus diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mudou alguma coisa? Não. A ordem é a mesma, continua sendo a mesma.
Mas logo depois, no capítulo 11 de Gênesis, nós vemos a Torre de Babel. O mesmo princípio da desobediência. Vamos ficar juntos, vamos construir uma grande torre até o céu, vamos fazer o nosso nome ser conhecido. Não é mais para espalhar, para fazer o nome de Deus conhecido. Agora é o nome deles. Pecado. E nós chegamos então no capítulo 12 de Gênesis, onde Deus levanta um homem, Abrão, depois ele muda o nome para Abraão, e Deus dá uma ordem para Abraão ser bênção. Bênção a quem? A todas as famílias da terra. Deus agora levanta um povo e dá ordem para que esse povo caminhe e vá e leve a glória de Deus, e a glória de Deus tome conta, povoe toda a terra. E o que aconteceu? O homem fez bezerro de ouro para adorar. E aí Moisés ficou muito bravo. E Moisés fez um apelo: quem quer continuar seguindo esse Deus? Das 12 tribos, apenas uma se apresentou, se voluntariou para continuar a obra de Deus. A tribo de Levi. Da onde vêm os levitas, aqueles que ficaram trabalhando. Ao invés desse povo levar a mensagem a todas as famílias da terra, um grupo desse povo teve que ministrar aos seus irmãos, às outras tribos, às outras famílias. E chegou um ponto que esse povo estava, entre aspas, muito contente com Deus. Ele é o nosso Deus, nós temos o Deus Todo-Poderoso, nós somos o povo representante desse Deus aqui na terra. E eles começaram com os rituais, as solenidades, e esqueceram de obedecer a ordem de Deus. Eles ficaram cuidando de si mesmos. Vamos fazer a festinha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E Deus então coloca por um tempo esse povo, Israel, ali na linha de escanteio. E fala: agora vocês saem, que eu vou levantar outro povo. Eles perderam a comissão. Eles vão voltar um dia, mas por enquanto. E Deus então envia Jesus. E Jesus, ele estabelece a maneira pela qual nós devemos viver. Ele estabelece a igreja, chamados para fora, eclésia, chamados para fora. E parece que nós não entendemos muito bem, e a igreja está cometendo o mesmo erro, a mesma falha de Adão, do povo depois do tempo de Noé, o povo de Abraão. A igreja está olhando para si mesma, tendo aquele desejo: vamos fazer esta reunião, fazer reunião para isso, reunião para aquilo, reunião para aquela idade, reunião para aquele outro, e a gente vai se cuidando de nós mesmos, e esquece a ordem que nós vamos ver hoje, a ordem dada por Jesus. Qual ordem que foi essa? Qual ordem que Jesus deu aos discípulos? Jesus está prestes a ser elevado aos céus. E Ele nos dá aquilo que nós chamamos de grande comissão, ou grande trabalho, ou a nossa tarefa, ou a nossa missão. Ele dá a ordem, e nós precisamos entender que se não cumprirmos esta ordem, Ele não vem. Porque quando Ele está falando em Mateus 24, sobre os sinais, e todos os sinais estão aí, Ele disse: e este evangelho do reino será pregado a toda criatura, então virá o fim. Se há alguém que está falhando no planeta Terra, e não adianta a gente querer jogar a culpa em políticos, etc, etc, a responsabilidade é nossa. A ordem é dada para os discípulos, eu tenho que obedecer. Mateus capítulo 16, verso 14, finalmente. Marcos.
Sempre falo Mateus. Marcos. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Por que 11? Porque um havia traído e depois se matou. Traiu Jesus, Judas Iscariotes. Quando estavam à mesa, e o que Jesus vai fazer? Primeira coisa, censurou-lhes a incredulidade, a falta de fé. Se há alguma coisa que Jesus pegava no pé dos discípulos, é a falta de fé. Deus aguarda que nós exercitemos a fé nesses dias, mais do que nunca. A nossa esperança, ela é regada pela fé. Amém. Eu tenho que acreditar, porque o mundo está bombardeando, a nossa mente é bombardeada por nós mesmos. Pensamentos e mais pensamentos, dúvidas. O diabo é semeador de dúvidas. Eu tenho que exercitar a fé. Então Jesus havia predito que ele iria morrer, que ele iria apanhar, e etc, etc. Mas aqueles homens não acreditaram. Quando Jesus ressuscita, as mulheres veem Jesus, anunciam, eles não acreditam. Não só Tomé, mas todos eles. Então a primeira coisa que eu devo aprender aqui é que eu tenho que tomar cuidado com a fé. Porque senão daqui a pouco eu estou falando assim, não vai dar mais certo, as coisas estão erradas, está tudo ruim, e a gente começa, como o povo no deserto, murmurar, reclamar. O nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Amém. Nada está acontecendo sem que Ele esteja fazendo ou permitindo que aconteça. É Ele que reina. E aí ele continua dizendo assim, ele censurou a incredulidade e o que mais? Dureza de coração. Como que a gente tem encontrado crente com coração duro nesse tempo? É impressionante. E é crente, mas você vai falar com a pessoa, parece que ela não é, porque é dureza do coração, não acredita mais, fica tudo naquele, etc. Cuidado. Eu recebi um videozinho do pastor Mauri lá de Joinville acerca do louvor, e eu agradeci ele por ter me mandado. Irmãos, é muito sério o que está acontecendo. O louvor se tornou o centro dos cultos. Jesus é o centro. Amém. Não é se eu sentir bem, então a coreografia, tudo, eu acho tudo legal, tudo lindo, mas deixa Jesus em primeiro lugar. E as pessoas estão indo atrás de outras coisas. Precisamos tomar cuidado. Então Jesus, ele está para subir aos céus, ele está ali ao redor da mesa e ele censura a incredulidade, a dureza do coração. Por quê? Porque não deram crédito aos que tinham visto, ou tinham visto já ressuscitado. As pessoas começaram a testemunhar, principalmente aquelas mulheres, depois aqueles dois a caminho de Emaús, e eles começam a falar que Jesus ressuscitou, e esses homens que ouviram da boca de Jesus, não estão acreditando. Como que, uma linha tão pequena, eu estou aqui crendo de todo o meu coração, aquela linha pequena, será que é assim mesmo? Eu não sei você, mas quando eu estou fazendo a minha leitura bíblica, eu estou em batalha e eu preciso lutar contra pensamentos que vêm na minha mente. Porque a velha natureza quer colocar a palavra de Deus em descrédito. E se eu desconfiar, se eu não acreditar numa só palavra escrita na Bíblia, toda a Bíblia perde o seu valor. É uma batalha, é uma tremenda de uma batalha. Então, Jesus está ali e Jesus disse, verso 15, olha a ordem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Será que é difícil de entender? Será que eu preciso fazer um curso bíblico, teológico? Será que eu preciso ler livros e livros para entender o que está escrito aqui? Sabe o que me dói o coração quando eu falo de missões?
Eu falei há 2 sábados atrás, uma reunião de pastores, vou pregar sobre missões agora, dia 4, e sabe o que dói no meu coração? É ouvir pastores falando assim, cada igreja tem a sua visão. Nós não temos a visão missionária. Mas não é ter visão missionária, é ouvir a ordem de Jesus. Amém. Está claro. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deixa eu contar o meu testemunho. Eu ainda não era convertido. E esse versículo batia na minha cabeça. Eu não sabia nem que era da Bíblia. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Um dia eu ouvi isso e o Espírito Santo ficou ali martelando. Eu estava numa reunião, um retiro da Igreja Católica Apostólica Romana, lá em Taicílio, em Indaiatuba, lugar onde os bispos fazem as suas reuniões, um lugar muito lindo, não é? Eu estava lá no retiro, não podia falar nada, né? Depois veio o G12 também falando, você não pode falar nada no retiro, essas coisas, mas eu já era acostumado por causa daquele retiro que eu fazia lá, quieto o tempo todo. Aí veio uma senhora, né? Uma freira, e ela falou, agora nós vamos fazer a oração com os nossos corpos. Foi muito jóia, né? Fechado o olho, e era aquela música de flauta tocando no fundo, e ela dando as orientações. Agora levante as mãos aos céus e tal. E a gente foi obedecendo em tudo ali, não é? Aí no final ela falou, agora você vai abrir o olho, e a primeira pessoa que você vir, você vai dar um abraço e você vai falar aquilo que está no seu coração. Eu não lembro o que eu falei para a pessoa. Eu só lembro que era um lemãozão grande, e ele me abraçou, eu abracei a ele, e ele falou tipo assim, vamos à luta. E eu estava lá na minha cabeça, e depois todo mundo pregar evangelho a toda criatura. Era meio de ano, tempo de frio, eu falei, bom, eu vou. Naquela noite eu tentei a minha primeira, né, para ver se eu tinha força suficiente. Então eu saí do quarto com o travesseiro e um lençol, porque eu pensei, eu vou pregar o evangelho, então se precisar dormir na rua, essas coisas todas, né? Eu fui lá fora, deitei ali, mas estava muito frio. Daí eu falei para Deus, eu não estou aguentando não. E voltei para o meu quarto. Cheguei em casa, mãe, eu vou começar a pregar o evangelho. Eu não sabia nem o que era o evangelho. Eu vou largar tudo e eu vou embora e tal. Foi aí onde eu comprei a minha primeira Bíblia. Mas eu ainda não era nascido de novo. Mas esse mandamento já estava lá dentro do meu coração. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. No texto sinótico de Mateus, capítulo 28, Jesus diz, toda autoridade me foi dada. Então Jesus já nos deu a autoridade, ele recebeu toda a autoridade e ele passou para os seus discípulos a autoridade, exousia. Agora, nós vamos ver, na sequência aqui, essa autoridade que Jesus passou para nós como igreja, como discípulos, ela atinge quais reinos? E é maravilhoso porque essa autoridade abrange todo tipo de reino. Vamos aprender. Primeiro reino, o reino espiritual. Olha o que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Aqui não está falando de uma salvação física, aqui está falando da salvação do nosso espírito. Quem crer, então a primeira cláusula para ser salvo, eu preciso crer. Mas crer em quem? Crer em Deus, Jesus falou, e também nele. Muitas pessoas têm colocado a fé em tantos outros lugares, em tantas coisas, mas aqui é crer em Jesus. E a segunda coisa que vem junto com a fé, com o crer, ser batizado. Aí a gente começa, né? Não, mas
batismo é só um símbolo, né? Não é símbolo, em nenhuma parte da Bíblia está escrito que batismo é símbolo, é uma realidade. Quando nós encontramos Jesus, nós queremos morrer para este mundo, morrer para nós mesmos, e isso que significa o batismo. Então quem faz isso é salvo. Aí os teólogos, né, os entendidos começam, mas batismo, salva, não salva, não salva. Eu não quero saber disso, eu quero saber que Jesus falou, e ele falou, quem crer e for batizado. Não, mas os dois que estavam ali, junto dele, ou que aceitou a ele, não foi batizado. Sim, não teve tempo, ele estava morrendo ali na cruz. Crer e ser batizado, será salvo. Você já fez isso? Você tem certeza no seu coração da salvação? Se Jesus viesse agora, você está limpo? Seu nome iria ser proclamado pela boca de Jesus? E aí também para aqueles que não creem. Porém, quem não crê será condenado. Queridos, aqui nós vemos Deus, o amor, por abrir a porta para o reino dele, para sermos salvos, mas vemos também Deus, justiça. Aqueles que não acreditam serão condenados. Condenação eterna. E aí então nós vemos, em primeiro lugar, esse reino espiritual. E Deus confia a mim e a você levarmos esta palavra para que a pessoa que está caminhando para o inferno, para a pessoa que está debaixo de condenação, seja salvo, seja liberto. É maravilhoso esse poder que Jesus conferiu a nós. O segundo reino, nós olhamos aqui o reino satânico. Nós temos, Deus deu autoridade para nós sobre o reino de Satanás. Entenda o que eu digo. Não é que nós temos o poder nosso, é o poder do nome dele. Lembram aquela situação? 7 filhos de um homem lá foram expulsar um demônio, chegaram e falaram, nós expulsamos no nome de Jesus a quem Paulo prega. O diabo falou, tá, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas e vocês? E deu uma surra, saíram uns 7 correndo pelados pela rua. Então a autoridade é do nome de Jesus. Vamos ver aqui, verso 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quantos aqui creem? Levanta a mão, ali, eu creio. Então, amados, esses sinais vão nos acompanhar. Aqui não está falando para a pessoa que fez o curso teológico, a pessoa que é mais bonitinha, a pessoa que faz mais roupa. Aqui está falando aquele que crê, esses sinais vão acompanhar. Sabe o que o pessoal que não crê fez? Colocaram esse texto aqui entre colchete ali. E eles falam, não, mas esse texto não está nos melhores originais da Bíblia. Sabe quando a pessoa não acredita? Então ela olha na Bíblia, mas ela não acredita naquilo, então o que ela resolve fazer? Deixa de lado, tira para fora. Arruma uma maneira de colocar em descrédito. Olha, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, se você crê, esses sinais vão acompanhar. Então, primeiro ali, desses sinais, vimos o reino espiritual, agora segundo o reino satânico. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome expelirão demônios. Não é? O testemunho do irmão ali no trabalho, a pessoa possessa, o demônio falando. Eles estão aí, eles estão trabalhando, eles estão possuindo as pessoas mais do que nunca. Mas no nome de Jesus, não é no nosso nome. Já viu crente expulsar demônio? Né? Tem aqueles que pensam que se falar alto, o demônio sai. Não é pelo gritar, não é?
e tal, e grita, e apapá. Tem aqueles que ficam orando em línguas, como que se expulsar demônios orando em língua, o demônio vai sair. Não, é no nome de Jesus. Amém. Jesus simplesmente falava, sai. Quem tem autoridade, não precisa gritar, não precisa espernear. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. O livro de Atos é recheado de pessoas que foram libertas. Eu não sei se você já teve a experiência de expulsar demônio. Eu lembro que, ainda seminarista, sem o batismo do Espírito Santo, novo na fé, sem conhecer a Bíblia, evangelizando aos sábados, na parte da manhã, de casa em casa, havia uma senhora, Dona Salomé, a gente ia todo sábado lá e ela abria as portas, a gente falava e a gente orava, aí íamos sair de férias, último sábado do nosso evangelismo. O missionário já formado com a Kombi levou-nos, as equipes, 2 em 2, lá para o bairro. E daí ele chegou e falou assim, Kiko, eu vou junto de vocês. Tá bom. E eu procurei, aquela época era difícil até da gente achar uma Bíblia. Hoje a gente tem tantas Bíblias, não é? E eu achei uma Bíblia e eu levei para a Dona Salomé. E nós chegamos ali, falamos do amor de Jesus, e eu dei a Bíblia para ela, e ela agradeceu, e o missionário falou assim, olha, vamos ler a Bíblia. Ela falou, não precisa, aquela coisa, conversando e tal. Não, vamos ler. A gente estava sentado ao redor da mesa, e então aquele missionário falou, a senhora lê essa parte, e indicou ali na Bíblia. E ela começou a ler, ela estava assim debruçada, eu lembro que chacoalhavam os seios dela e ela tremia toda, e eu ali dando glória a Deus, pensando, ela está tendo uma experiência com Deus, que maravilha! E de repente aquela mulher, Francina, levantou, pegou a Bíblia, jogou em cima da mesa e com uma outra voz, ela começou a falar de uma maneira estranha. Ela estava possessa e ela foi liberta. Aleluia. Glória a Deus. Quantos casos, quantas pessoas, talvez um vizinho seu que está te perturbando e você está brigando com ele e não é ele, talvez um parente, não sei, mas Jesus deu autoridade para que no nome dele nós pudéssemos expedir demônios. Reino satânico. O terceiro reino, reino universal. Na continuidade do verso 17, falarão novas línguas. Nós vemos as novas línguas sendo faladas lá no Gênesis 11. Deus confundiu a língua daquele povo. Nós vemos em Atos, capítulo 4, Deus trazendo no capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Nós vemos ali as pessoas falando em outra língua. E aí a igreja, os teólogos ficam debatendo, é isso? Criando confusão, criando picuinhas, criando dúvidas. Eu creio da seguinte maneira, que Deus dá uma língua dos anjos. E creio também que diante de algumas circunstâncias, Deus dá um idioma conhecido para que o missionário, o pregador, seja entendido. Qual a dificuldade de entender, de aceitar isso? Então, novas línguas. Eu lembro, eu fui convidado para uma conferência missionária, fui preletor lá em Portugal, e me convidaram para pregar numa igreja, além do encontro missionário, da conferência missionária, uma outra igreja, numa outra cidade, me convidou para pregar. E eu queria pregar sobre missões lá também, mas não consegui. Eu só preguei sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. E falei, dessa questão de novas línguas e tal, e tal, e tal. Quando terminei, um casal, veio primeiro um rapaz, um jovenzão,
pai de família, já com uma filha. Ele estava, não lembro que país que ele foi enviado, lá na Europa, só que ele não conseguiu aprender a falar a língua daquele país. A esposa aprendeu, a filha aprendeu, mas ele nada. Ele falou: pastor, eu ouvi o senhor pregando, eu queria que o senhor orasse por mim, mas não sou eu, é Deus, é o Espírito Santo, não é? E eu impus as mãos sobre ele e orei pedindo para que Deus destravasse a vida daquele homem. Ele já estava querendo voltar para o Brasil, porque que adianta chegar como missionário num lugar se você não aprende a falar a língua do povo? E aí continuei conversando com outras pessoas. Daqui a pouco ele voltou, ele e a esposa dele, e ele todo entusiasmado, e ele falou para a esposa: traduz, 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 e ele começou fluentemente a falar naquela língua que a mulher entendia. A mulher foi traduzindo para o português. Aleluia. Sinais que acompanham. Reino universal. Deus não está preso dentro das nossas limitações. O terceiro reino, o reino animal. Olha o verso 18: pegarão em serpentes. Pegarão em serpentes. Serpente é descrito na Bíblia como o pior dos animais por causa do pecado. Nós olhamos Paulo, depois do naufrágio, Paulo pegando os gravetos, uma leinha, pondo na fogueira, e de repente na mão dele, uma serpente. O pessoal olhou e falou assim: esse cara deve ser muito ruim, porque ele conseguiu sobreviver a esse naufrágio, chega aqui, não é? Aquele ditado que a gente, né? Nadou e morreu na praia. E todos estavam aguardando, porque eles sabiam que era uma serpente muito venenosa, estavam esperando que Paulo inchasse e morresse. Só que nada disso aconteceu. E as portas abriram e eles pregaram para aquela população. Então, Jesus nos dá autoridade sobre o reino animal. Aqui é serpente, mas pode ser um leão. Leão também, lembra daquele lá no Antigo Testamento? Jogado lá na cova, desceram lá, Daniel, os leões estavam famintos. Não fizeram mal nenhum. Nada. Quando aqueles que acusaram foram julgados, aí não tinham nem caído ali, os leões já estavam destroçando a vida deles. Então Deus nos dá essa autoridade. Quando olhamos lá no início, Deus deu autoridade para o homem governar sobre tudo, sobre todos os animais. Deus não deu autoridade para o homem dominar sobre o homem. E é isso que o homem aprendeu a fazer, querer dominar sobre o outro, não é? Então nós vemos aqui no reino animal, vemos também no reino mineral. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Sabe, tem história de missionários que foram envenenados e as pessoas ficaram ali esperando o missionário cair morto e nada aconteceu. Amém. Porque Deus nos dá um poder, um sinal, e nada nos acontece. Nós, crentes, discípulos de Jesus, nós não precisamos ter medo de nada, de ninguém, porque toda autoridade está sobre Jesus e Ele confiou a nós essa autoridade. Então, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E em último lugar, sobre o reino humano. Olha que coisa linda. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, Eles serão curados. eles ficarão curados. Você crê nisso? Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Vamos exercitar, vamos praticar, vamos impor as mãos, vamos
agora aqui uma pequena lição, que eu fui relembrado, né, no encontro de pastores, onde Jesus estava ministrando. Jesus, ele não orava pedindo para Deus curar, ele lançava a palavra de autoridade. Aqui não fala assim, se vocês orarem, não, se impuserem as mãos sobre os enfermos. Nós precisamos entender que a autoridade está no nome de Jesus, e quando nós lançamos a palavra da fé, a pessoa é curada. Amém. A pessoa é curada. Amém. Quantos aqui já tiveram uma cura sobrenatural? Milagrosa, né? Maria, conversando com o médico que me operou, ele falou assim, ó, era para morrer, eu estou aqui. Olhando para a noite agora, o filho da noite, quando era pequeno, teve alguns furúnculos, né? Miriam foi lá e foi curada. Foi curada. Irmãos, vamos praticar isso. Vamos praticar. E daí o diabo coloca lá na cabeça, e se não for curado? Como vai ficar a reputação? Nós não temos mais reputação. Amém. Nós estamos mortos. Nós temos que obedecer. Quantos aqui já impuseram as mãos e a pessoa não foi curada? Levanta a mão. Parou por causa disso? Não. Né? Tem uma família em Curitiba, o avô estava doente. Aí me chamaram. Aí eu fui lá. Preguei o Evangelho. Aquele senhorzinho aceitou Jesus. Eu ministrei cura e ele morreu. Mas foi possível. Aí o sobrinho da família, né? Aí teve o outro velhinho, vô, parte de mãe, parte de pai, fui lá, preguei o Evangelho, aceitou Jesus, cura, morreu. Aí um jovenzinho da família levou um tombo de moto. A parte da família que não acredita em Deus falou assim, ó, pode chamar quem quiser, mas ele passou e não chamou lá, não. Eu tenho certeza que essas duas pessoas eu vou encontrar lá no céu e elas vão me abraçar. Elas vão falar, obrigado, pastor. Eu não fui curado, mas eu fui salvo completamente. Fui curado, né? Então Jesus nos deu esse trabalho, essa ordem, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o trabalho, essa é a ordem. Nós podemos falar, sim, Senhor, eis-me aqui, independente se vai ser para o vizinho do lado, vizinho da frente, para a pessoa do bairro, para o parente, para outra cidade ou para os confins da terra, a ordem tem que ser obedecida. Senão, acontece o que aconteceu com Adão, acontece o que aconteceu com Israel. O que aconteceu depois que Jesus deu esta ordem? Verso 19, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então esta foi a última ordem que Jesus deixou, nos deu. Logo em seguida ele foi assunto, ele foi elevado aos céus e hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. E qual foi a resposta dos discípulos de Jesus? Verso 20, e assim encerramos Marcos. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eles obedeceram. Eles foram de cidade em cidade, lugar, povoado, lugarejo, e eles pregavam e Deus ia confirmando esta palavra através de sinais que seguiam a eles. Vamos obedecer? Amém. Se você entendeu que esta ordem é para você, e você quer dizer, Senhor, estou aqui. Estou aqui. Sabe, quando a gente prega esse texto, as pessoas falam, missões. É missão da igreja. E
E há um entendimento errado de que é só para aqueles que saem do Brasil e vão para outros países. Também. Mas nós que ficamos na nossa Jerusalém, a ordem é a mesma. E temos que obedecer. Então, se você quer falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero obedecer. Hoje ainda, amanhã, depois de amanhã, quando eu estiver na fila do banco, na fila não sei de onde, eu vou começar a conversar com uma pessoa, eu vou começar a falar de Jesus, e se ela falar que está doente, alguma dor, eu vou impor as mãos, mesmo que no meio de muita gente, e eu vou ordenar a cura em nome de Jesus. E os sinais vão seguir. Senão Jesus vai repreender-nos por incredulidade e por coração duro. Eu lembro, finalizando o último testemunho, um jovenzinho convertido de novo foi trabalhar num hospital aqui próximo. Aí um dia ele chegou aqui e trouxe um papelzinho e ele não sabia direito falar as coisas, né? Aí hoje ele já melhorou bastante, né? Mas é tão bom ver na simplicidade, né? E ele veio aqui em cima e ele mostrou, olha, esse aqui é o laudo de que a pessoa, uma senhora, uma velhinha, né? Ela está com câncer, e aqui é o que ela não está mais com câncer, amém, irmão? E desceu. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Amém. Você quer falar para Ele? Eu estou aqui, fique em pé, nós vamos orar.